Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Temos uma surpresa boa aqui, quando a gente está aí, a gente não vê todo mundo que está na igreja, né? O nosso pastor, o pastor Altair está de volta, Gessilânia, que Deus abençoe vocês, vamos poder revê-los. Irmãos, nessa noite estaremos indo para o texto de 1 João, capítulo de número 3. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia nessa passagem. 1 João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 4 até o verso de número 10. Se você tiver alguma dificuldade em achar essa carta, ela se acha já no final da Bíblia, um pouco antes do último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Se você quiser acompanhar as divisões da mensagem, você tem como auxílio o seu boletim informativo. No verso dele, você pode perceber o nosso tema de hoje, o nosso texto e as divisões que nós vamos caminhar ao longo dessa exposição. 1 João, capítulo 3, versos de 4 a 10, queridos. Já com as nossas Bíblias abertas, eu queria convidar você a orar comigo por esse momento, que Deus fale aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por este momento que temos aqui de estarmos reunidos, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. É ela que nós tanto anseiamos, que nós tanto desejamos, é ela que nós tanto precisamos nesse instante. Fala conosco, Senhor. Revela quem nós somos, revela, Senhor, os nossos corações, que a Tua palavra seja como espada afiada, a mostrar a nossa real identidade, o nosso real estado, mas também como um guia, Senhor, que nos aponta para aquele de quem dependemos e da onde vem a nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Abençoa cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra nesse instante. Que o Teu Evangelho, Senhor, alcance os nossos corações, trazendo glória e louvor ao nome de Cristo. Auxilia-nos com a ação iluminadora do Teu Espírito Santo, à medida que caminhamos verso a verso desse texto. Que o Senhor nos mostre com clareza quem é Jesus, quem nós somos, e produza profunda mudança dentro de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Conta-se uma história, irmãos, que certa vez 3 religiosos se encontraram. E um deles resolveu fazer uma proposta, por assim dizer, devocional. Ou pelo menos essa era a intenção inicial. Tomando a palavra, o primeiro fez o seguinte convite, ou a seguinte proposta: vamos aproveitar o tempo que temos juntos e confessarmos uns aos outros os nossos mais difíceis pecados. E em seguida oraremos uns pelos outros. Assim, tomando a palavra, o primeiro disse: eu tenho lutado contra o álcool ao longo de anos, por favor, orem por mim. O segundo, tomando a palavra, continuou dizendo: eu tenho lutado contra a lascívia há muito tempo, por favor, orem por mim. O terceiro homem, rompendo em sinceridade, disse: eu tenho lutado contra a fofoca. Eu não consigo ouvir uma história e retê-la comigo mesmo. E enquanto vocês estavam falando, a minha língua começou a coçar. Irmãos, é assim também que tratamos os nossos pecados? Como você lida com os pecados que se acham em seu coração? Eles são colegas pacíficos? São amigos de mesa, onde você senta, conversa, se estabelece relacionamento? Ou, na verdade, se parecem com inimigos contra os quais você luta e luta diariamente? Tem rejeitado o seu domínio ou passivamente tolerado a sua presença, influência e voz sobre o seu coração? Afinal, como cristãos verdadeiros deveriam lutar contra os seus pecados? Se ao longo das últimas semanas aprendemos acerca de algumas verdades importantes que fazem o verdadeiro cristão, a saber, nós não somos verdadeiros cristãos simplesmente pelo fato de dizermos que somos.
Também não somos cristãos se não experimentarmos o novo nascimento. Nesta terceira semana de janeiro, continuando a nossa série Eu Sou Mesmo um Cristão, descobriremos que não podemos ser cristãos se curtimos o pecado. Mas de que maneira o texto nos mostrará isso? Leiamos juntos. Acompanhe comigo a leitura dessa passagem. 1 João, capítulo 3, verso 4, nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ao escrever as suas 3 conhecidas cartas, irmãos, João tinha em mente basicamente 4 grupos de pessoas. Primeiro, ele desejava alcançar cristãos totalmente seguros. Ele desejava também alcançar cristãos lutando com a insegurança. Não cristãos falsamente seguros. E não cristãos declarados. Certamente estes versos que acabamos de ler, de uma forma ou de outra, tocam todos os 4 grupos. Mas como bem destacou certo estudioso, eles falam principalmente a esse terceiro grupo de pessoas, os falsamente seguros. Quais as causas que as levaram a tamanho erro, irmãos? Muitos abraçaram o ensinamento dos gnósticos, um grupo de falsos pregadores que estavam a se espalhar por toda aquela região no primeiro século. O que eles anunciavam? Muito influenciados pela visão de mundo grega, proveniente dos filósofos da Grécia Antiga. Eles propunham que o corpo era uma prisão, em que a parte racional ou espiritual estava encarcerada, e da qual somente o conhecimento poderia libertá-los. Para os gnósticos, portanto, como ressalta John Stott comentando o texto, a salvação viria mediante a transmissão de um conhecimento, por assim dizer, esotérico, que somente alguns iniciados na seita poderiam adquirir. Como desdobramento desta visão dualista de mundo, em que o material era encarado como algo ruim, o espiritual ou imaterial era encarado como algo bom. Muitos dentre as fileiras dos gnósticos deram um passo a mais, chegando a defender, conforme ressalta o mesmo autor, que o mal não podia prejudicar o espírito, que a moralidade era, pois, objeto de indiferença, e que as mais grosseiras formas de licenciosidade eram completamente permissíveis. Em resumo, viva como você bem quiser. Deite-se nas camas com as prostitutas cultuais do templo de Diana, na cidade de Éfeso, onde esses homens estavam. Ou beba dos vinhos presenteados a Dionísio, o deus do vinho. Não importa o que você faz do lado de fora, não importa como guia ou dita os seus passos exteriores ou exteriormente, do lado de dentro, tudo vai bem. Nenhuma destas coisas pode contaminar o nosso coração diante de Deus. Vocês conseguem perceber o perigo por trás destas palavras? Frente a tamanho perigo, o que o apóstolo diria aos falsos profetas e a tantos homens e mulheres que estavam dando ouvido
e inclinando seus corações a tais discursos. Em tom extremamente pastoral, é verdade, mas ainda assim enfático, João nos ensina que verdadeiros cristãos são conhecidos pelo novo tipo de relacionamento que nutrem com o pecado. Mas que tipo de relacionamento é esse, irmãos? Será que já o vivenciamos de fato? Será que experimentamos em nossa vida diária? Quais são as suas marcas? Quais as particularidades que, por estarmos em Cristo, somos levados a experimentar? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo do texto. Por ora, entretanto, percebamos a maneira como João fará isso, à medida que nos apresenta o nosso grande inimigo, irmãos. Para tanto, inicialmente vejamos o que o autor sagrado nos apresenta acerca da natureza do pecado. Acompanhe comigo esta divisão que se acha presente no seu boletim. Você pode perceber essa verdade através dos versos de 4 a 7 inicialmente. Comecemos a leitura com a parte A do versículo 4. Fazendo uso da pena apostólica, o apóstolo João escreve: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como diz o ditado, o apóstolo conseguiu com uma única cajadada atingir 2 coelhos, irmãos, ou expor 2 importantes verdades aos seus ouvintes. Quais são elas? Primeiro, ele destaca a real posição que todos aqueles que cometem pecados ocupam. Segundo João, parte A do versículo 4, tratam-se de transgressores da lei. Segundo, João, de maneira sucinta, verdade, mas profundamente cirúrgica, entrega-nos uma definição da real natureza do pecado. Eu peço nesse instante que atentamente você volte os seus olhos comigo para a Bíblia. Você consegue encontrar alguma coisa do tipo: o pecado é uma fraqueza temperamental? Ao olhar para o verso 4, você acha alguma coisa do tipo: o pecado é um problema de personalidade? Ao contrário da eloquente cultura da época, daqueles dias, ou quiçá da nossa também, o apóstolo João nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Todavia, vale um destaque aqui. De qual lei João está falando? De qual lei ele faz menção nesse texto, irmãos? Não trata-se de um ordenamento cunhado por homens, de um fruto do Espírito presente em uma determinada sociedade em dado período da história, sendo assim passíveis de incoerências ou de edições futuras. A lei mencionada no versículo 4, da qual eu e você somos transgressores, trata-se de um conjunto de princípios revelados por Deus em sua palavra, como expressão da sua vontade revelada a nós, como expressão do seu caráter imutável, perfeito, que permanece de geração em geração para todo sempre. Quando pecamos, é isto que o texto está nos dizendo. Não estamos indo de encontro ao sistema. Não estamos nos opondo ou nos rebelando a princípios sociais abstratos. Na verdade, ao transgredirmos desta lei, estamos nos rebelando contra o próprio Deus, declarando de maneira explícita ou tácita, enfim, insubmissão. A rejeição à lei não é vista como matéria indiferente, como diziam os falsos pregadores gnósticos. A insubmissão à lei é encarada por Deus como um grito de rebelião ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Como Deus reagiu aos nossos pecados, como Deus reagiu ao nosso grito de rebelião contra Ele. Verso de número 5, leia o texto. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. João leva à memória dos leitores aquilo que eles já sabiam com a mente, mas precisavam rememorar com o coração. O objetivo
o objetivo da obra de Cristo, irmãos, a saber, a remoção dos nossos pecados. Você saberia dizer por que somente Cristo poderia cumprir esta missão? Porque somente Ele, conforme disse João, poderia vir a fim de tirar os nossos pecados? Resposta final do versículo 5, e nele não existe pecado. Sendo isto verdade, ou seja, não havendo em Jesus pecado, e tendo como propósito de sua vinda o despojamento dos nossos pecados, segue-se uma dedução lógica que João nos estabelece aqui. Versículo de número 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Estamos unidos a Cristo naturalmente. A presença dele em nossas vidas haverá de moldar o nosso caráter. É isso que João está nos ensinando nesse texto. Possuir um relacionamento verdadeiro com Cristo, traduzido aqui pelos dois verbos, ver e conhecer, significa inevitavelmente rejeitar o pecado. Trata-se de uma ordem de causa e efeito. Estamos unidos a Cristo, logo, as nossas vidas são transformadas por Ele. Amar a Cristo é desprezar o pecado. Amar ao pecado é desprezar a Cristo, irmãos. É estribado nesta verdade que, em tom solene, João encerra esta primeira parte nos dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Diferentemente do que propunham os falsos pregadores, que tentavam um divórcio do ser e do fazer, da fé e da ética, da experiência e das obras, João nos mostra que estas duas realidades estão completamente casadas, que não temos como divorciá-las, que não podemos separá-las, e que se assim tentarmos fazer, se assim tentarmos fazer em nossas vidas, com os nossos atos, evidenciamos uma única verdade a nosso próprio respeito: não conhecemos a Jesus. Queridos, se é isso que o texto nos ensina acerca da natureza do pecado, e aqui eu deixarei as aplicações somente para a parte final do sermão, o que podemos entender acerca da sua origem? Verdadeiros cristãos são conhecidos pelo novo tipo de relacionamento que nutrem com o pecado. À luz da realidade da natureza do pecado, isso se torna evidente. Mas não apenas à luz da natureza do pecado, mas também à luz da sua origem. Consideremos por um instante. Se no ponto anterior, ao falar da gravidade do pecado, João conectou a sua natureza contrária à vontade de Deus, agora o apóstolo conecta a sua origem demoníaca, irmãos. Parte A do versículo 8, leia o texto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. João era conhecido como profeta do amor, mas ele não brincava, não. Quando tinha que falar a verdade, ou sempre ele falou a verdade, mas quando tinha que pegar duro, ele pegava também. Essas palavras não chocam você? Certamente chocam a nossa cultura, certamente são completamente contraculturais ao tempo em que vivemos. Mas o que João está querendo dizer com isso? Porventura, estaria dizendo que todos aqueles que cometem pecados, ou que cometeram algum pecado, jamais foram verdadeiros cristãos? Estaria João dizendo, através deste verso, que se ao longo da vida cristã cairmos em um determinado pecado, perderemos a salvação? Ou atestaremos que nunca na vida de fato conhecemos a Cristo? A resposta é claramente não. O mesmo dirigindo-se a cristãos, no capítulo 1, verso 8. Texto este que lemos no início da nossa liturgia. Nos garante que, se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Detalhe, João escreveu este texto para cristãos. Ele os chamou de filhinhos. O ponto do texto que acabamos de ler, no capítulo 3, é que João não se dirige a um grupo de pessoas que estavam lutando contra os seus pecados diariamente. João não fala a pessoas, a homens e mulheres, crianças e idosos, que guerreavam contra o pecado, como Paulo afirma que devemos fazer em Efésios capítulo 6. Revestindo-se de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes e inabaláveis. Ao invés deste grupo de pessoas que lutam, que guerreiam, que têm no pecado um grande inimigo de seus corações, nesse texto João faz menção ou se dirige a um grupo de pessoas que toleravam os pecados em suas vidas, que os encarava de maneira passiva, que lidava com eles como amigos que sentam ao redor de uma mesa de bar, que conversam dos causos antigos, das histórias do passado, e que sonham com um relacionamento e com a perspectiva de um futuro brilhante. Ele não fala com guerreiros, mas ele fala com amigos, amigos de pecados, ou amigos dos seus próprios pecados. Segundo João, ao viverem assim, em completa rendição, evidenciam a sua filiação ou pertencimento com aquele em quem o pecado foi primeiramente visto, a saber, o próprio diabo. Se a obra característica do diabo é pecar, qual seria a obra característica do Filho de Deus? Qual é a obra que marca Cristo Jesus? Verso de número 8, parte B. O texto diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi com a intenção de destruir as obras de Satanás que Cristo veio ao mundo e realizou a sua obra. Como bem observa o Warren Wiersbe comentando o texto, destruir não significa aniquilar. Continua o autor. Sem dúvida, Satanás continua em operação em nossos dias. Aqui, destruir significa tornar ineficaz ou privar do seu poder. Satanás ainda não foi aniquilado como um dia, não foi aniquilado, mas seu poder foi reduzido e suas armas debilitadas. Ele ainda é um inimigo considerável, mas não é páreo para o poder de Deus. Você pode dar um amém por isso? Essa é a nossa grande alegria, disto esperamos no Senhor Jesus. Se foi debilitado ou privado de poder, mas ainda assim age, se encontra em atuação, eu e você precisamos saber como ele age. De que maneira Satanás atua, irmãos? Pelo menos de 3 formas. Moralmente ele tenta ou nos tenta para o pecado. Fisicamente ele tenta nos infligir doenças. Intelectualmente nos seduzir para o erro. João não deseja que sejamos ignorantes quanto à atuação divina. Tolos são aqueles que o eliminam de seu panorama. Tolos são aqueles que ignoram a sua atuação. Sim, Satanás age. Mas não precisamos ter medo ou esmurecer frente a esta realidade. Podemos ter esperança. Porque, como disse João, Jesus veio a fim de destruir as suas obras. Ele teve a sua atuação limitada. Ele não pode mais enganar as nações, como escreveu o mesmo autor no livro do Apocalipse. Eu e você podemos escapar à sua tirania. Com o verso 8 ouvimos que verdadeiros cristãos não vivem na prática obstinada do pecado. Resta-nos a pergunta, por quê? Por que verdadeiros cristãos não vivem a praticar o pecado? Não tem o pecado mais como estilo de vida. Não tem o pecado mais como um amante, mas sim como um inimigo. A razão se acha no verso de número 9, irmãos. Leiamos o texto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora,
Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Cristãos verdadeiros caem. Cristãos verdadeiros pecam. Cristãos verdadeiros fracassam ao longo da vida cristã. Mas cristãos verdadeiros não vivem presos mais aos seus pecados. Sabe qual é a diferença de um não cristão para um verdadeiro cristão? Não é que não cristãos podem cair no alcoolismo, enquanto verdadeiros cristãos não podem cair. Não é que não cristãos não podem cair no pecado da fofoca, enquanto cristãos não caem. Não é que cristãos jamais poderiam ao longo da vida caírem neste ou naquele pecado, enquanto não cristãos, agora a confusão foi feita. Vocês entenderam? O ponto é, verdadeiros cristãos não permanecem, irmãos. Pense na imagem de um porco e pense na imagem de uma ovelha. Ovelhas podem cair em lama, mas elas não permanecem lá. Um porco cai na lama, e o que ele faz quando ele cai na lama? Ele chafurda a lama, ele revolta-se na lama, ele fica na lama, se brincar, ele até come aquilo ali. Verdadeiros cristãos e não cristãos não se diferenciam nos pecados que eventualmente podem cometer, mas na sua resposta frente a eles. É isso que João nos ensina nesse texto, irmãos. Mas por que tal diferença? Por que, Vinícius, tais pessoas são tão diferentes, apesar de errarem nos mesmos erros? Porque no coração daqueles que verdadeiramente conheceram a Cristo, conforme disse João no versículo de número 9, há uma divina semente, irmãos. Aquilo que na semana passada aprendemos, no texto de João, capítulo 3, como regeneração ou novo nascimento. Não se trata de uma obra operada por homens, por nós, pelo braço humano, mas de uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações, na qual somos receptores de uma nova natureza. O Senhor nos implanta um novo coração e extrai de nós um velho coração. Tira de nós uma natureza que amava o pecado, coloca dentro de nós uma natureza que o odeia e que ama Cristo. Eis o que faz-nos, não mais porcos, mais ovelhas, não mais amantes do pecado, mas amantes da santidade. Não é porque um dia dizemos, a partir de hoje nunca mais cairei e nunca mais amarei ao pecado. Mas porque em dado momento da história, Cristo Jesus veio ao nosso encontro, morreu em nosso lugar, e pela ação sobrenatural do Espírito, Ele bradou um novo coração dentro de nós. Ele nos transportou das trevas para a luz. Ele nos tirou de um cativeiro de morte, nos colocando em um reino de vida e de luz para todo sempre. Não se trata de uma obra mediante as mãos de homens, mas mediante as mãos do próprio Deus. Esse é o novo nascimento, irmãos. É por isso que amamos ao Senhor, é por isso que esta mudança pode ser percebida. E o que esta diferença revela a nosso respeito? Leia comigo o verso de número 10, por favor. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Se com o verso 7, João nos tinha dito que a maneira como vivemos revela o nosso status de justiça diante de Deus. Veja o texto. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ao encerrar este parágrafo, esta seção, ele repete a mesma verdade, agora apontando-nos para uma relação de filiação, de pertencimento. A maneira como vivemos, a maneira como encaramos o pecado, a maneira como nos relacionamos com eles, não apenas revelam a nossa justiça ou injustiça diante de Deus, mas apontam também para a nossa filiação, a quem pertencemos.
De qual família fazemos parte? Qual é a camisa que vestimos? Quem era o nosso pai? Quem são os nossos irmãos? Curiosamente, nós não encontramos duas famílias, ou melhor, não encontramos uma família. Não encontramos três famílias. Encontramos duas famílias. E há somente duas opções, irmãos. Ou você é filho de Deus, pela graça dele, ou pelos seus próprios méritos, autojustiça, endurecimento de coração, rebeldia, você é filho do diabo. Quais verdades esse texto nos ensina? Esse texto nos mostra que, diferentemente do que falsos pregadores possam tentar alegar, sejam os gnósticos do século I ou sejam os gnósticos dos dias de hoje, a maneira como lidamos com os nossos pecados, sim, afetam o nosso relacionamento com Deus. Vivemos em um mundo fragmentado, você pode achar que não, mas a visão de mundo gnóstica, fruto da filosofia grega lá do século I, ou que antecedeu o século I, em muito influencia a maneira como muitos encaram a vida, inclusive a religiosidade, inclusive a maneira como eles podem viver a sua espiritualidade diante de Deus. Você já ouviu alguma coisa do tipo, o que importa é o meu relacionamento com Deus, é eu e Deus, o que importa é aquilo que eu sinto lá no fundo do meu coração. Não aquilo que faço, não aquilo que falo, não como me visto, não aos lugares que vou, não aquilo que sai da minha boca. O que importa de fato é o sentimento que paira no meu coração. Talvez seja por isso que tantas pessoas são tão assíduas nos mais diferentes ambientes religiosos, mas jamais conheceram a Cristo Jesus. João foi claro, foi categórico ao dizer, diferentemente do que os falsos pregadores estão anunciando, o pecado não é matéria indiferente quanto ao nosso relacionamento com Deus. Se você peca, você se torna um transgressor da lei, um homem e uma mulher que declarou de maneira explícita, em alta voz, a plenos pulmões: eu não quero a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu não me submeto ao senhorio de Cristo sobre a minha história. Os nossos pecados influenciam diretamente o nosso relacionamento com o Senhor. E aqueles que dizem o contrário, é porque eles não adoram o Deus bíblico, mas eles passaram a adorar o Deus cunhado por suas próprias mãos, por seu próprio coração, um Deus conforme a sua própria imagem. O que esse texto nos ensina, irmãos? Esse texto nos mostra, ou deveria servir como um alerta, que se temos servido ao pecado, ou melhor dizendo, se você tem servido ao pecado, deveríamos levar em consideração a pessoa de Cristo. Certa vez perguntaram ao pastor John Piper, o que você diria se um jovem da sua igreja lhe procurasse falando que ele está tendo um caso com a sua namorada, deitando-se com ela, tendo relações sexuais com ela, o que você responderia a esse jovem? De maneira sábia, John Piper respondeu: eu poderia falar muitas coisas. Eu poderia olhar para os 10 mandamentos e revelar a este jovem, ou lembrar ao seu coração que ao fazer isto, ele está pecando contra Deus. Ele está quebrando o mandamento. Eu poderia revelar a ele, ou lembrar ao seu coração que ao fazê-lo, ele está desonrando o pai dessa jovem, a confiança que eles colocaram sobre a sua vida. Mas nada poderia ser mais eficaz, ou nada poderia ser mais precioso, uma exortação mais pesada, mais contundente, com maior fundamento argumentativo do que apontar para Cristo.
Se este é o seu caso, se você tem caído no pecado do adultério, no pecado da fofoca, no pecado da mentira, no pecado da divisão, seja quais forem eles, saiba, o seu pecado é contra Cristo. Pai, perdisse, eu diria àquele jovem que cada vez que ele se deitasse com a sua namorada, cada ato que ele fizesse em direção a esta, ele estaria fazendo contra Jesus. Toda vez que ele a tocasse de maneira indevida, era como se um cravo ou um prego estivesse sendo colocado nas mãos de Cristo. Foi por esse pecado que Cristo morreu. Foi por este pecado que Ele entregou o seu sangue. Foi por este pecado que o seu sangue foi derramado, que o seu corpo foi vertido, que o seu corpo foi rasgado ao meio e o seu sangue vertido aos homens. Ao pecar, não considere somente as pessoas contra as quais você machuca ou fere. Pense antes de mais nada no Deus, no Cristo ensanguentado, contra o qual você está pecando. Foi por este pecado, foi por aquele pecado, que o Filho de Deus se fez homem e se entregou por você. O que esse texto nos ensina, irmãos? Os caminhos nos quais perseveramos, eles revelam o real estado do nosso coração. Diga-me, em qual caminho você anda? E Deus haverá de dizer quem és. O texto nos diz, seremos considerados como justos ou injustos, filhos de Deus ou filhos do diabo. E se isso é verdade, se a maneira como nós vivemos revela-nos em qual lado nós estamos, precisamos estar atentos, a fim de que caia da nossa compreensão uma tão famosa e antiga heresia, chamada paternidade universal. Você já ouviu? Todos nós somos filhos de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 1, verso 12, nesse instante. Mas a todos, 1 João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O texto nos mostra que há duas filiações, ou filhos de Deus, ou filhos do diabo. E aqueles que são filhos de Deus, não são todos, não são aqueles que acreditam que Deus existe, não são aqueles que são simplesmente religiosos, aqueles que abraçaram alguma profissão de fé, na qual o nome Jesus é mencionado. Aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que inicialmente nasceram de novo por obra do Espírito. E porque nasceram de novo, respondem com fé no Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. E por nascerem de novo, crerem em Cristo, estes vivem para a sua glória. Porque nasceram de novo, porque creram em Cristo, esses já não são os mesmos de antes. Esses passaram da morte para a vida. Passaram do amor ao pecado ao amor a Cristo. Passaram a desprezar o pecado e amar aquele que morreu, a fim de nos libertar da nossa culpa e desta escravidão sobre a qual estávamos submetidos. Você curte o pecado? Para você o pecado é como um amigo de bar? É como um amante com quem divide a cama? Ou é como um soldado que se acha do outro lado da trincheira, apontando um rifle em sua direção? Como você encara o pecado que paira sobre o seu coração? Se esse texto
ou se até aqui tivemos a chance de considerar a verdade que a Bíblia nos oferece acerca do pecado. Não saia desta noite, não deixe este lugar, sem considerar aquele que venceu o pecado. Não deixe esse lugar sem considerar aquele que levou os seus pecados, aquele que morreu pelos seus pecados. Quantos são os seus pecados? Quão numerosos são eles, quão feios são eles, quão suja é a sua vida, quão podre é o seu coração. Jesus te garante, a graça e o perdão que Ele tem para te dar é incomparavelmente maior. Volte-se a Cristo nesta noite. Arrependa-se dos seus pecados. Confie nele como seu Salvador pessoal, Senhor da sua vida. E tenha os seus pecados perdoados. Tenha a sua culpa rasgada ao meio. Tenha o seu coração liberto. Liberto para ser um verdadeiro cristão. Liberto para amar e servir ao Senhor Jesus. Liberto para viver para Ele. Liberto para entregar a sua juventude, entregar a sua aposentadoria, entregar o seu vigor, entregar os seus dias ao Senhor Jesus. Foi para isso que Ele te criou. Foi para isso que Ele te fez. Nesse instante eu convido você a se colocar em pé. Os nossos irmãos do grupo de louvor estarão nos liderando em uma canção e faça dessa canção a sua oração nessa noite. Cante ao Senhor. Faça desta oração a razão, um motivo de confissão de pecados e de alegria pelo Salvador que você tem.